Vivemos em um tempo de grande confusão, em que muitos veem a fé e a razão como forças opostas, como se crer significasse renunciar à inteligência, e pensar significasse abandonar a fé. Mas será mesmo que existe contradição entre fé e razão? A tradição católica responde com clareza: fé e razão não são inimigas. São aliadas. São como duas asas que elevam a alma humana à contemplação da verdade. Hoje, vamos refletir sobre essa harmonia tão esquecida, mas tão essencial. O que é a fé? A fé é, antes de tudo, um dom de Deus. Segundo o catecismo tradicional, a fé é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do próprio Deus que não pode enganar nem se enganar, acreditamos ser verdade tudo o que ele revelou, e que, por meio da Santa Igreja, nos é proposto para crer. Mas como conhecemos essas verdades reveladas por Deus? Por meio da Igreja, que é infalível. O Papa, sucessor de São Pedro, junto com os bispos em comunhão com ele, sucessores dos apóstolos, transmitem fielmente os ensinamentos recebidos de Cristo. A fé, portanto, tem um fundamento objetivo, a autoridade divina e a missão confiada à Igreja. E aqui está algo essencial: a fé alcança verdades que a razão humana, sozinha, jamais poderia atingir. Mistérios como a encarnação, a Santíssima Trindade, a Eucaristia, são inacessíveis à razão natural, mas não são contrários à razão. São mistérios, sim, mas não absurdos. O que é a ciência? A razão humana, por sua vez, também é um dom de Deus. É por meio dela que investigamos o mundo, formulamos teorias, descobrimos leis naturais e construímos conhecimento. Mas o que é verdadeiramente a ciência? Para Aristóteles, a ciência é o conhecimento certo, perfeito e atual do necessário pelas suas causas. Ou seja, a verdadeira ciência busca as razões profundas do ser das coisas. E ele nos ensina que tudo pode ser conhecido a partir de 4 causas fundamentais. Causa material, do que é feito algo. Por exemplo, o mármore da escultura Pietà, de Michelangelo. Causa formal, aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Por exemplo, a alma é o que faz com que o homem seja um homem. Causa eficiente, quem fez aquilo. No caso do homem, Deus é o Criador. Causa final, para que aquilo foi feito. O fim do homem é conhecer, amar e servir a Deus nesta vida para depois gozá-lo eternamente no céu. As duas primeiras causas, material e formal, são intrínsecas às coisas. Já as duas últimas, eficiente e final, são extrínsecas, ou seja, exteriores, mas igualmente essenciais. Sem as 4 causas, não há ciência verdadeira. Não há sabedoria profunda. Não há filosofia digna desse nome. Fé e razão, aliadas, não inimigas. A fé e a razão, portanto, não se excluem, se completam. A razão prepara o caminho da fé, ajuda a entender os fundamentos da revelação, defende a fé contra erros e heresias. A fé, por sua vez, eleva a razão, cura suas feridas, mostra-lhe horizontes mais altos. Como ensinava Santo Tomás de Aquino, a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Assim também, a fé não destrói a razão, mas a ilumina. O Papa João Paulo II afirmou com beleza e clareza: fé e razão são como duas asas com as quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. A teologia, ciência sagrada, usa a razão iluminada pela fé para entender, tanto quanto possível, os mistérios revelados. A filosofia, ciência racional, busca verdades naturais que podem servir de base para a fé. Ambas se unem na busca pela verdade, que tem um nome: Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. A crise moderna da razão. Mas o que aconteceu para que, hoje, fé e razão pareçam tão distantes? No final da Idade Média, surge uma heresia filosófica chamada nominalismo, com Guilherme de Ockham. Para ele, os conceitos universais, como natureza humana, verdade, bem, não passam de nomes. Não existem realidades objetivas por trás deles. Isso destrói a noção de essência e de finalidade. A partir daí, a razão começa a se afastar da verdade profunda das coisas.
E quando a razão se perde, a fé fica sem apoio e é tratada como sentimento ou superstição. Com o tempo, isso prepara o terreno para a ciência moderna, que nasce com Galileu. Uma ciência poderosa, mas limitada, ela só considera o que pode ser medido, experimentado, calculado. Galileu dizia que o universo está escrito em caracteres matemáticos. Mas o problema é que essa ciência abandonou a causa formal e a causa final, justamente as mais importantes para se compreender a essência e o propósito das coisas. A ciência moderna distingue-se da ciência clássica por defeito. Ela conhece muito sobre o como, mas ignora o porquê. A física de Newton, por exemplo, explica o movimento, mas não o sentido do movimento. E o darwinismo vai além, nega a finalidade da criação, reduzindo o homem a um acidente biológico, o que é um verdadeiro aborto de ciência. Conclusão: a verdadeira sabedoria é aquela que busca a verdade com todas as potências da alma humana, com a fé, com a razão, com o coração. Como católicos, não temos medo da razão, porque sabemos que toda a verdade vem de Deus. A fé nos eleva às alturas divinas. A razão nos guia com firmeza nesse caminho. Juntas, elas nos conduzem à contemplação do mistério. Não se trata de escolher entre fé ou razão. Trata-se de unir as duas, como sempre ensinou a Santa Igreja. Estude. Reze. Medite. Porque crer é também buscar compreender, fides quaerens intellectum, a fé que procura entender. E nunca se esqueça, não há ciência verdadeira sem Deus. E não há fé verdadeira sem razão.